Isaías 1. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque falou o Senhor. Criei filhos e os engrandeci, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção. Deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que seríeis ainda castigados, que persistis na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã. Há só feridas, contusões e chagas vivas. Não foram espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. O vosso país está assolado, as vossas cidades abrasadas pelo fogo. A vossa terra os estranhos a devoram em vossa presença, e está devastada, como por uma pilhagem de estrangeiros. E a filha de Sião é deixada como a cabana na vinha, como a choupana no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos exércitos não nos deixara alguns sobreviventes, já como Sodoma seríamos, e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, governadores de Sodoma. Dai ouvidos à lei do nosso Deus, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecerdes perante mim, quem requereu de vós isto, que viesseis pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. As luas novas, os sábados e a convocação de assembleias, não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas. Estou cansado de as sofrer. Quando estenderdes as vossas mãos, esconderei de vós os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei. Porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos. Tirai de diante dos meus olhos a maldade dos vossos atos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Buscai a justiça, acabai com a opressão, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada. Pois a boca do Senhor o disse, como se fez prostituta a cidade fiel, ela que estava cheia de retidão. A justiça habitava nela, mas agora homicidas. A tua prata tornou-se em escória, o teu vinho se misturou com água. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama as peitas e anda atrás de presentes. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa da viúva. Portanto, diz o Senhor Deus dos exércitos, o poderoso de Israel: Ah, livrar-me-ei dos meus adversários e vingar-me-ei dos meus inimigos. Voltarei contra ti a minha mão, e purificarei como com potassa a tua escória, e tirar-te-ei toda a impureza. E te restituirei os teus juízes, como eram dantes, e os teus conselheiros, como no princípio. Então serás chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatada pela justiça, e os seus convertidos pela retidão. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos. E os que deixarem o Senhor serão consumidos. Porque vos envergonhareis por causa dos terebintos de que vos agradastes, e sereis confundidos por causa dos jardins que escolhestes. Pois sereis como um carvalho cujas folhas são murchas, e como um jardim que não tem água.
e o forte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e ambos arderão juntamente, e não haverá quem os apague. A visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, será estabelecido como o mais alto dos montes e se elevará por cima dos outeiros. E concorrerão a ele todas as nações. Irão muitos povos e dirão: Vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas em relhas de arado e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Mas tu rejeitaste o teu povo, a casa de Jacó, porque estão cheios de adivinhadores do Oriente e de agoureiros como os filisteus, e fazem alianças com os filhos dos estrangeiros. A sua terra está cheia de prata e ouro, e são sem limite os seus tesouros. A sua terra está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. Também a sua terra está cheia de ídolos. Inclinam-se perante a obra das suas mãos, diante daquilo que os seus dedos fabricaram. Assim, pois, o homem é abatido e o varão é humilhado. Não lhes perdoes. Entra nas rochas e esconde-te no pó, de diante da espantosa presença do Senhor e da glória da sua majestade. Os olhos altivos do homem serão abatidos, e a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Pois o Senhor dos exércitos tem um dia contra todo soberbo e altivo, e contra todo o que se exalta, para que seja abatido, contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os carvalhos de Bazã, contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, contra toda torre alta, e contra todo muro fortificado, e contra todos os navios de Tarsis, e contra toda a nau vistosa. E a altivez do homem será humilhada, e o orgulho dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos desaparecerão completamente. Então os homens se meterão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Naquele dia o homem lançará às toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de prata, e os seus ídolos de ouro, que fizeram para ante ele se prostrarem, para se meter nas fendas das rochas e nas cavernas das penhas, por causa da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Deixai-vos, pois, do homem cujo fôlego está no seu nariz. Por que em que se deve ele estimar? Porque eis que o Senhor Deus dos exércitos está tirando de Jerusalém e de Judá o bordão e o cajado, isto é, todo o recurso de pão e todo o recurso de água, o valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, o conselheiro, o artífice hábil e o encantador perito. E dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. O povo será oprimido. Um será contra o outro, e cada um contra o seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar de seu irmão na casa de seu pai, dizendo: Tu tens roupa, tu serás o nosso príncipe, e tomarás sob a tua mão esta ruína. Naquele dia levantará este a sua voz, dizendo: Não quero ser médico, pois em minha casa não há pão nem roupa. Não me haveis de constituir governador sobre o povo. Pois Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para afrontarem a sua gloriosa presença. O aspecto do semblante dá testemunho contra eles. E, como Sodoma, publicam os seus pecados sem os disfarçar. Ai da sua alma, porque eles fazem mal a si mesmos. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio,
mal lhe irá, pois se lhe fará o que as suas mãos fizeram. Quanto ao meu povo, crianças são os seus opressores, e mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. O Senhor levanta-se para pleitear e põe-se de pé para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Sois vós que consumistes a vinha, o espólio do pobre está em vossas casas. Que quereis vós, que esmagais o meu povo e moeis o rosto do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor: porquanto as filhas de Sião são altivas e andam de pescoço emproado, lançando olhares impudentes. E, ao andarem, vão de passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto a sua nudez. Naquele dia lhes trará o Senhor o ornamento dos pés, e as coifas, e as luetas, os pendentes, e os braceletes, e os véus, os diademas, as cadeias dos artelhos, os cintos, as caixinhas de perfumes e os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, os vestidos de festa, e os mantos, e os xales e os bolsos, os vestidos diáfanos, e as capinhas de linho, e os turbantes e os véus. E será que em lugar de perfume haverá mau cheiro, e por cinto uma corda. Em lugar de encrespadura de cabelos, calvície. E em lugar de veste luxuosa, cinto de cilício. E queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na guerra. E as portas da cidade gemerão e se carpirão e, desolada, ela se sentará no pó. 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um só homem, dizendo: nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos de nossos vestidos. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, isto é, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor tiver lavado a imundícia das filhas de Sião, e tiver limpado o sangue de Jerusalém do meio dela com o espírito de justiça e com o espírito de ardor, e criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, e sobre as assembleias dela, uma nuvem de dia, e uma fumaça, e um resplendor de fogo flamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel. Também haverá de dia um pavilhão para sombra contra o calor, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Ora, seja-me permitido cantar para o meu bem-amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha num outeiro fertilíssimo, e, revolvendo-a com enxada e limpando-a das pedras, plantou-a de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer à minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E por que, esperando eu que desse uvas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que eu hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças e espinheiro. E as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. E esperou que exercessem juízo, mas eis aqui derramamento de sangue, justiça, e eis aqui clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, dos que acrescentam campo a campo, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, e até casas grandes e lindas sem moradores.
e 10 geiras de vinha darão apenas um bato, e um homer de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo para correrem atrás da bebida forte e continuam até a noite, até que o vinho os esquente. Tem harpas e alaúdes, tamboris e pífanos, e vinho nos seus banquetes. Porém não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das mãos dele. Portanto, meu povo é levado cativo, por falta de entendimento. E os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão está seca de sede. Por isso o Seol aumentou o seu apetite, e abriu a sua boca desmesuradamente. E para lá descem a glória deles, a sua multidão, a sua pompa, e os que entre eles se exultam. O homem se abate, e o varão se humilha, e os olhos dos altivos se abaixam. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado pelo juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão como em seus pastos, e nos campos desertos se apacentarão cevados e cabritos. Ai dos que puxam a iniquidade com cordas de falsidade, e o pecado como tirantes de carros. E dizem: apresse-se Deus, avie a sua obra, para que a vejamos. E aproxime-se e venha o propósito do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que põem as trevas por luz, e a luz por trevas, e o amargo por doce, e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos, e astutos em seu próprio conceito. Ai dos que são poderosos para beber vinho, e valentes para misturar bebida forte. Dos que justificam o ímpio por peitas, e ao inocente lhe tiram o seu direito. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho, e a palha se desfaz na chama, assim a raiz dele será como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó. Porque rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos, e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e o Senhor estendeu a sua mão contra ele, e o feriu. E as montanhas tremeram, e os seus cadáveres eram como lixo no meio das ruas. Com tudo isto não tornou atrás a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. E ele arvorará um estandarte para as nações de longe, e lhes assobiará desde a extremidade da terra. E eis que virão muito apressadamente. Não há entre eles cansado algum, nem quem tropece. Ninguém cochila nem dorme. Não se lhe desata o cinto dos lombos, nem se lhe quebra a correia dos sapatos. As suas flechas são agudas, e todos os seus arcos retesados. Os cascos dos seus cavalos são reputados como pederneira, e as rodas dos seus carros qual redemoinho. O seu rugido é como o do leão, rugem como filhos de leão. Sim, rugem e agarram a presa, e a levam, e não há quem a livre. E bramarão contra eles naquele dia, como o bramido do mar. E se alguém olhar para a terra, eis que só verá trevas e angústia, e a luz se escurecerá nas nuvens sobre ela. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se à voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse, pois, ele: vai e dize a este povo: ouvis, de fato, e não entendeis,
e vedes, em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, e endurece-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e entenda com o coração, e se converta, e seja sarado. Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que sejam assoladas as cidades, e fiquem sem habitantes, e as casas sem moradores, e a terra seja de todo assolada, e o Senhor tenha removido para longe dela os homens, e sejam muitos os lugares abandonados no meio da terra. Mas se ainda ficar nela a 10ª parte, tornará a ser consumida, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derrubados, ainda fica o toco. A santa semente é o seu toco. Sucedeu, pois, nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas não a puderam conquistar. Quando deram aviso à casa de Davi, dizendo: A Síria fez aliança com Efraim. Ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque à força do vento. Então disse o Senhor a Isaías: Saí agora, tu e teu filho Sear-Jazube, ao encontro de Acás, ao fim do aqueduto da piscina superior, na estrada do campo do lavandeiro, e dize-lhe: Acautela-te e aquieta-te. Não temas, nem te desfaleça o coração por causa destes 2 pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria, e do filho de Remalias. Porquanto a Síria maquinou o mal contra ti, com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: Subamos contra Judá e amedrontemo-lo, e demos sobre ele, tomando-o para nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: Isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá, pois a cabeça da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será quebrantado, e deixará de ser povo. Entretanto a cabeça de Efraim será Samaria, e o cabeça de Samaria o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não haveis de permanecer. De novo falou o Senhor com Acás, dizendo: Pede para ti ao Senhor teu Deus um sinal. Pede-o ou embaixo nas profundezas, ou em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: Não o pedirei, nem porei à prova o Senhor. Então disse Isaías: Ouvi agora, ó casa de Davi. Pouco vos é afadigardes os homens, que ainda afadigareis também ao meu Deus? Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Pois antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, será desolada a terra dos 2 reis perante os quais tu tremes de medo. Mas o Senhor fará vir sobre ti, e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá, isto é, fará vir o rei da Assíria. Naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que estão na terra da Assíria. E elas virão, e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas, e sobre todos os espinheirais, e sobre todos os prados. Naquele dia rapará o Senhor como uma navalha alugada, que está além do rio, isto é, com o rei da Síria, a cabeça e os cabelos dos pés, e até a barba arrancará. Sucederá naquele dia que um homem criará uma vaca e 2 ovelhas, e por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga, pois manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Sucederá também naquele dia que todo lugar, em que antes havia 1000 vides, do valor de 1000 siclos de prata, será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas entrarão ali, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra.
Quanto a todos os outeiros que costumavam cavar com enxadas, para ali não chegarás, por medo das sarças e dos espinheiros, mas servirão de pasto para os bois e serão pisados pelas ovelhas. Disse-me também o Senhor: toma uma tábua grande e escreve nela em caracteres legíveis: Maer Salal Asbaz. Tomei, pois, comigo fiéis testemunhas, a Urias sacerdote e a Zacarias, filho de Geberequias. E fui ter com a profetisa. E ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe o nome de Maer Salal Asbaz. Pois antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo: porquanto este povo rejeitou as águas de Siloá, que correm brandamente, e se alegrou com Rezim e com o filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos, e transbordará por todas as suas ribanceiras, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele e chegará até o pescoço. E a extensão de suas asas encherá a largura da tua terra, ó Emanuel. Exasperai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos, todos os que sois de terras longínquas. Cinge-vos e sereis feitos em pedaços, cinge-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho, e ele será frustrado. Dizei uma palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Pois assim o Senhor me falou, com sua forte mão deitada em mim, e me admoestou a que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conspiração a tudo quanto este povo chama conspiração, e não temais aquilo que ele teme, nem por isso vos assombreis. Ao Senhor dos exércitos, a ele santificai. E seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de armadilha e de laço aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, com os filhos que me deu o Senhor. São como sinais e portentos em Israel da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai os que têm espíritos familiares e os feiticeiros, que chiureiam e murmuram, respondei: acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso a favor dos vivos consultará os mortos? À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E, tendo fome, se agastarão, e amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para o céu em cima, e para a terra embaixo, e eis aí angústia e escuridão, tristeza da aflição, e para as trevas serão empurrados. Mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envileceu a terra de Zebulon e a terra de Naphtali. Mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra de profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, que é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andavam no tumulto e toda capa revolvida em sangue serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz.
Do aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra a Jacó, e ela caiu em Israel. E todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, os quais em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos caíram, mas com cantaria tornaremos a edificar. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Pelo que o Senhor suscita contra eles os adversários de Rezim, e instiga os seus inimigos, os sírios do Oriente e os filisteus do Ocidente, e eles devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Todavia o povo não se voltou para quem o feriu, nem buscou ao Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor cortou de Israel a cabeça e a cauda, o ramo e o junco, num mesmo dia. O ancião e o varão de respeito, esse é a cabeça. E o profeta que ensina mentiras, esse é a cauda. Porque os que guiam este povo o desencaminham, e os que por eles são guiados são devorados. Pelo que o Senhor não se regozija nos seus jovens, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas. Porque todos eles são profanos e malfeitores, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Pois a impiedade lavra como um fogo que devora espinhos e abrolhos, e se ateia no emaranhado da floresta. E eles sobem ao alto em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra se queima, e o povo é como o pasto do fogo. Ninguém poupa ao seu irmão. Se colher da banda direita, ainda terá fome, e se comer da banda esquerda, ainda não se fartará. Cada um comerá a carne de seu braço. Manassés será contra Efraim, e Efraim contra Manassés, e ambos eles serão contra Judá. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. 10. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães que escrevem perversidades, para privarem da justiça os necessitados e arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós no dia da visitação e na desolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa riqueza? Nada mais resta senão curvar-vos entre os presos ou cair entre os mortos. Com tudo isso não se apartou a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Eu a envio contra uma nação ímpia, e contra o povo do meu furor lhe dou ordem para tomar o despojo, para arrebatar a presa e para os pisar aos pés, como a lama das ruas. Todavia ela não entende assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Pois diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calnó como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? Do mesmo modo que a minha mão alcançou os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens esculpidas eram melhores do que as de Jerusalém e de Samaria. Como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o farei igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará o rei da Assíria pela arrogância do seu coração e a pomba da altivez dos seus olhos. Porquanto diz ele: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou entendido. Eu removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se sentavam sobre tronos. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou chilreasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou se engrandecerá a serra contra o que a maneja? Como se a vara movesse o que a levanta, ou o bordão levantasse aquele que não é pau.
pelo que o Senhor Deus dos exércitos fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como um incêndio de fogo. A luz de Israel virá a ser um fogo e o seu santo uma labareda, que num só dia abrasará e consumirá os seus espinheiros e as suas sarças. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo. E será como quando um doente vai definhando. E o resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino as poderá contar. E acontecerá naquele dia que o resto de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre aquele que os feriu. Antes se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Um resto voltará. Sim, o resto de Jacó voltará para o Deus forte. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um resto dele voltará. Uma destruição está determinada, transbordando de justiça. Pois uma destruição, e essa já determinada, o Senhor Deus dos exércitos executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor Deus dos exércitos: ó povo meu, que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão à maneira dos egípcios. Porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação, e a minha ira servirá para os consumir. E o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à rocha de Horebe. E a sua vara se estenderá sobre o mar, e ele a levantará como no Egito. E naquele dia a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será quebrado por causa da gordura. Os assírios já chegaram a Aiate, passaram por Migron. Em Micmas deixam depositada a sua bagagem. Já atravessaram o desfiladeiro, já se alojam em Geba. Ramá treme, Gibeá de Saul já fugiu. Clama com alta voz, ó filha de Galim. Ouve, ó Laís. Responde-lhe, ó Anatote. Já se foi Madimena. Os moradores de Gebim procuram refúgio. Hoje mesmo parará em Nobe. Sacudirá o punho contra o monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Eis que o Senhor Deus dos exércitos cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os elevados serão abatidos. E cortará com o ferro o emaranhado da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Então brotará um rebento do toco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor. E não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade em defesa dos mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro, e o leão novo, e o animal cevado viverão juntos, e um menino pequeno os conduzirá. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. E o leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e a desmamada meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia a raiz de Jessé será posta por estandarte dos povos, a qual recorrerão as nações. Gloriosas lhe serão as suas moradas. Naquele dia o Senhor tornará a estender a sua mão para adquirir outra vez o resto do seu povo, que for deixado, da Assíria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Amate e das ilhas de mar. Levantará um pendão entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Também se esvaecerá a inveja de Efraim,
e os vexadores de Judá serão desarraigados. Efraim não invejará a Judá, e Judá não vexará a Efraim. Antes voarão sobre os ombros dos filisteus ao ocidente. Juntos despojarão aos filhos do oriente. Em Edom e Moabe porão as suas mãos, e os filhos de Amon lhes obedecerão. E o Senhor destruirá totalmente a língua do mar do Egito, e vibrará a sua mão contra o rio com o seu vento abrasador, e, ferindo-o, dividi-lo-á em 7 correntes, e fará que por ele passem a pé enxuto. Assim haverá caminho plano para o restante do seu povo, que voltar da Assíria, como houve para Israel no dia em que subiu da terra do Egito. Dirás, pois, naquele dia: graças te dou, ó Senhor, porque, ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me confortaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirareis águas das fontes da salvação. E direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notórios os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Oráculo acerca de Babilônia, que Isaías, filho de Amós, recebeu numa visão. Alçai uma bandeira sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhes com a mão, para que entrem pelas portas dos príncipes. Eu dei ordens aos meus consagrados. Sim, já chamei os meus valentes para executarem a minha ira, os que exultam arrogantemente. Eis um tumulto sobre os montes, como de grande multidão. Eis um tumulto de reinos, de nações congregadas. O Senhor dos exércitos passa em revista o exército para a guerra. Vem de uma terra de longe, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação, para destruir toda aquela terra. Uivai, porque o dia do Senhor está perto. Virá do Todo-Poderoso como assolação, pelo que todas as mãos se debilitarão, e se derreterá o coração de todos os homens, e ficarão desanimados, e deles se apoderarão dores e ais, e se angustiarão como a mulher que está de parto. Olharão atônitos uns para os outros. Os seus rostos serão rostos flamejantes. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e para destruir do meio dela os seus pecadores. Pois as estrelas do céu e as suas constelações não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. E visitarei sobre o mundo a sua maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade. E farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos cruéis. Farei que os homens sejam mais raros do que o ouro puro, sim, mais raros do que o ouro fino de Ofir. Pelo que farei estremecer o céu, e a terra se moverá do seu lugar, por causa do furor do Senhor dos Exércitos, e por causa do dia da sua ardente ira. E como a corça quando é perseguida, e como a ovelha que ninguém recolhe, assim cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Todo o que for achado será traspassado, e todo o que for apanhado cairá à espada. E suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos. As suas casas serão saqueadas, e as suas mulheres violadas. Eis que suscitarei contra eles os medos, que não farão caso da prata, nem tampouco no ouro terão prazer. E os seus arcos despedaçarão aos mancebos, e não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. E Babilônia, a glória dos reinos, o esplendor e o orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração. Nem o árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Mas as feras do deserto repousarão ali, e as suas casas se encherão de horríveis animais. E ali habitarão as avestruzes, e os sátiros pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos,
e os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Pois o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda escolherá a Israel e os porá na sua própria terra. E ajuntar-se-ão com eles os estrangeiros, e se apegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão, e os levarão aos seus lugares. E a casa de Israel os possuirá por servos e por servas, na terra do Senhor, e cativarão aqueles que os cativaram, e dominarão os seus opressores. No dia em que Deus vier a dar-te descanso do teu trabalho, e do teu tremor, e da dura servidão com que te fizeram servir, proferirás esta parábola contra o rei de Babilônia, e dirás: como cessou o opressor, como cessou a tirania. Já quebrantou o Senhor o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Cetro que feria os povos com furor, com açoites incessantes, e que em ira dominava as nações com uma perseguição irresistível. Toda a terra descansa e está sossegada. Rompem em brados de júbilo. Até as faias se alegram sobre ti, e os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O Seol desde o profundo se turbou por ti, para sair ao teu encontro na tua vinda. Ele despertou por ti os mortos, todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram reis das nações. Estes todos responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós, e te tornaste semelhante a nós. Está derrubada até o Seol a tua pompa, o som dos teus alaúdes. Os bichinhos debaixo de ti se estendem e os bichos te cobrem. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo levado serás ao Seol, ao mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: é este o varão que fazia estremecer a terra, e que fazia tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto, e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir soltos para suas casas? Todos os reis das nações, todos eles, dormem com glória, cada um no seu túmulo. Mas tu és lançado da tua sepultura, como um renovo abominável, coberto de mortos atravessados à espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado aos pés. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. Que a descendência dos malignos não seja nomeada para sempre. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem, e possuam a terra, e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. E reduzi-la-ei a uma possessão do ouriço, e a lagoas de águas, e varrê-la-ei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, e a sua carga se desviará dos seus ombros. Este é o conselho que foi determinado sobre toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Pois o Senhor dos Exércitos o determinou, e quem o invalidará? A sua mão estendida está, e quem a fará voltar atrás? No ano em que morreu o rei Acaz, veio este oráculo: não te alegres, ó Filístia toda, por ser quebrada a vara que te feria. Porque da raiz da cobra sairá um basilisco, e o seu fruto será uma serpente voadora. E os primogênitos dos pobres serão apacentados, e os necessitados se deitarão seguros. Mas farei morrer de fome a tua raiz, e será destruído o teu restante. Uiva, ó porta, grita, ó cidade. Tu, ó Filístia, estás toda derretida. Porque do norte vem fumaça,
e não há vacilante nas suas fileiras. Que se responderá, pois, aos mensageiros do povo? Que o Senhor fundou a Sião, e que nela acharão refúgio os aflitos do seu povo. Oráculo acerca de Moabe. Porque Ar foi destruída numa noite, Moabe está desfeita. Porque Kir foi destruída numa noite, Moabe está desfeita. Subiu a filha de Dibom aos altos para chorar. Por Nebo e por Medeba pranteia Moabe. Em todas as cabeças a calva, e toda barba é rapada. Nas suas ruas cingem-se de saco. Nos seus terraços e nas suas praças todos andam pranteando e choram abundantemente. Assim Hesbom como Eleale andam gritando. Até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam. Estremece-lhes a alma. O meu coração clama por causa de Moabe. Fogem os seus nobres para Zoar, qual uma novilha de 3 anos, pois vão chorando pela encosta de Luite. No caminho de Oronaim levantam um grito de destruição. As águas de Inerim são desoladas. Secou-se a relva, definhou a erva verde, e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, para além do ribeiro dos salgueiros o levam. Pois o pranto já rodeou os limites de Moabe. Até Eglaim chegou o seu clamor, e ainda até Bir-Elim o seu rugido. Pois as águas de Dimon estão cheias de sangue. Pelo que ainda acrescentarei mais a Dimon, um leão contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante que ficou na terra.